Maranata, bom dia, ovelhinhas. Hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. O Devocional Jovem Protagonista nos traz o seguinte tema: funeral de 6 meses. O versículo central se encontra em Salmos 116, 15. Se tiver sua Bíblia ao lado, peço que a consulte, pois é algo fundamental. Precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse é o que está lá em Salmos, versículo 116, capítulo 116, versículo 15. A meditação nos traz a seguinte narrativa, que estarei lendo. Os funerais de grandes personalidades costumam ser marcantes. Quando o presidente norte-americano John Kennedy morreu, seu país praticamente parou por 3 dias, acompanhando tudo pela televisão. Se o funeral do poeta mexicano Amado Nervo tivesse a cobertura da mídia atual, talvez fosse lembrado como um dos mais emocionantes da história do continente americano. Em 24 de maio de 1919, no dia da morte do poeta, começaram as homenagens. Em Montevidéu, os comerciantes fecharam suas lojas em respeito ao escritor. Os restos mortais de Nervo foram transportados no cruzeiro uruguaio, coberto com bandeiras de várias nações. O navio fez paradas no Brasil e na Venezuela para mais honrarias. Em Havana, uma multidão o acompanhou enquanto 2 navios de guerra, um cubano e um mexicano, escoltavam o cortejo. Com a chegada dos restos mortais a Veracruz, o luto e a exaltação atingiram um nível indescritível. Em 14 de novembro, o sepultamento foi realizado na Rotunda dos Homens Lustres, no México. Multidões acompanharam o cortejo até o Panteão de Dolores. A essa altura não havia palavras adequadas para descrever o que aconteceu. O cortejo fúnebre durou 6 meses, tempo em que o continente falou sobre o poeta, leu suas obras e, paradoxalmente, o conheceu melhor na morte do que em vida. Os funerais, especialmente quando se trata de alguém popular, são a confissão e a admissão de uma perda irreparável. Quando o ilustre poeta morreu, parecia que as multidões lamentavam não apenas sua morte, mas a própria morte da poesia. O funeral de um crente em Cristo é diferente. Em vez de um lamento definitivo, é uma despedida serena, semelhante à canção de ninar de uma mãe amorosa acalentando seu bebê. É como se Deus dissesse: vá, meu povo. E ao fechar os olhos, fosse possível ouvir a voz de Jesus: nosso amigo dorme. Deus sente a morte de seus filhos, demonstrando a mesma compaixão que manifestou diante da morte de Lázaro. Não com lágrimas de desespero, mas com a imensidão da sua misericórdia. Nossa esperança se cumprirá no grande dia em que Jesus voltará em glória. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Você crê nisso? Agora, meus comentários. É muito importante estarmos fundamentados na palavra, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, né, devido ao pecado, todos nós vamos morrer um dia. E quando cremos que existe um Deus, fica mais, vamos dizer, mais fácil, né? Passar pelo luto de uma pessoa que você ama, porque você tem a certeza, né? Que
no Deus que você crê, que em breve ele voltará e irá ressuscitar os seus. Então, o luto fica mais reconfortante, vamos assim dizer. Não que você não vai chorar, não vai ficar triste, não vai sentir saudade. Vai, porque isso é algo do ser humano, né? Porque a gente não foi feitos para ter perdas, mas o pecado nos presenteou com esse presente indesejado, que é a morte. Então a gente não está preparado para isso. Por isso que sentimos bastante. Mas em Cristo somos reconfortados com a certeza que existirá uma ressurreição, né, daqueles que estão dormindo em Cristo, né, que é um sono apenas, não é uma morte eterna. Então, irei finalizar agora com uma oração. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por mais uma meditação. Que o Senhor venha estar conosco, com os nossos ouvintes, aonde quer que eles estejam nos quatro cantos da terra. Que o Senhor possa confortar e saber que em Ti, ó Pai, somos salvos e aqueles que descansaram em Ti também serão salvos. Que o Senhor conforte o coração de todos aqueles que estão passando por um momento de luto nesse momento. Ou aqueles que infelizmente tiveram a notícia, né? O Senhor sabe de todas as coisas e sabe o que cada um de nós está passando, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, ó Pai. Que esse mundo é passageiro e em breve o Senhor voltará. 2026 iniciou com um novo ano para muitos, mas para nós, um ano a menos para a sua volta, ó Pai. Tenha misericórdia de seu povo e que o Senhor nos proteja ao decorrer nesse dia e nos use, ó Pai, para honrar e glorificar seu santo nome. Isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.